A graça seja com todos os que amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. E nesse momento nós estamos dando início ao culto que estamos prestando a Deus. E nesse momento nós gostaríamos de contar com a sua preciosa atenção e também cumprimentar os pais pelo seu dia, um dia que Deus fez para essa homenagem que nós fazemos em todo o nosso país aos pais dessa excelente missão de estar liderando o seu lar e de estar conduzindo na presença de Deus. Meus parabéns, nossos parabéns de toda a igreja aos pais que estão conosco nesse culto. Deus os abençoe, os guarde, os proteja e faça de cada um instrumento precioso na educação dos seus filhos e também na condução do seu lar. Deus abençoe-nos a todos. Eu gostaria, nesse momento, de ler a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Aliás, 7 a 9, que nos diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Nosso Deus nos mostra, em primeiro lugar, aqui, a necessidade de seguirmos os passos dele através do temor que nós devemos ter a ele. Em seguida, ele fala sobre a responsabilidade de nós estarmos seguindo os ensinamentos dos nossos pais. E nesses ensinamentos é que Deus nos dá a sua graça. Aqui nos diz que, ouvindo o ensino do pai e também a instrução dada pela mãe, diz a palavra de Deus, eles serão como joias preciosas que nós teremos na nossa vida e serão enfeites para nós. Que Deus abençoe os nossos lares através das instruções dadas pelos nossos pais e as nossas mães, e que assim Deus seja engrandecido, louvado, o seu nome, não somente no nosso lar, mas aonde quer que as pessoas possam ouvir acerca do nosso lar e o nosso testemunho autêntico dado pelo temor do Senhor na vida dos nossos pais e dos nossos filhos, enfim, dos nossos queridos que fazem parte da nossa família. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria, nesse momento, de convidar nosso amado diácono Wagner para fazer uma oração. Curvemos as nossas frontes em oração. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para todo sempre, porque o Senhor tem nos sustentado em todos os momentos. E neste momento, Pai, nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, Deus, adorar o Senhor por tudo que Tu és, louvar o Teu nome por tudo que Tu fazes em nossas vidas, Deus. Nosso socorro é o Senhor, o nosso escape é o Senhor é que tem conduzido as nossas vidas e nos protegido nesses tempos tão difíceis, Pai. E nós, neste momento, queremos louvar o Senhor, Pai. Que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Que o Senhor esteja comunicando também a nós, Deus, através da Tua palavra, Pai, aquilo que nós precisamos entender a respeito dela, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar o nome do nosso Deus, mesmo imperfeito, Ele nos aceita, porque Ele é um Deus de bondade e é um Deus de grande misericórdia. Cantemos a Ele. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só Tu és o meu Senhor.
Senhor Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Um Deus tão poderoso, um Deus tão gracioso e de grande amor é digno, com certeza, de toda adoração e com excelência. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te mesmo, Senhor, e conhecer o amor que habitas em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Cante de novo, junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo e precioso nome nessa noite. Que a tua palavra possa encontrar guaridas nos nossos corações, Deus. Que possamos sair daqui transformados pelo poder que há no teu evangelho. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Louvado seja o nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, pela presença dEle conosco, pois Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queria meditar na palavra de Deus, nesse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 7. E o tema da nossa mensagem desta noite é esse: a fé de um pai para a salvação de sua casa. A fé de um pai para a salvação de sua casa. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Queria ler então, juntamente com todos que estão nesse momento cultuando ao nosso Deus, juntamente comigo. Diz a palavra em Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que Deus nos abençoe na sua palavra santa para a nossa meditação nesta hora. Oremos ao Senhor, nosso Deus, Pai querido e amado. Nós te louvamos, Senhor, pelas bênçãos incontáveis do Senhor sobre a nossa vida, quando nós meditamos na Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração através dela, pelo Teu Espírito. E nós te agradecemos, Pai, porque somos alvos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. E nessa hora pedimos, Senhor, a Tua proteção e o Teu conforto, o Teu fortalecimento para a nossa vida, para o nosso lar, que cada lar representado aqui nesta hora possa ser abençoado e fortalecido por Ti. Que o Senhor esteja suprindo cada necessidade de cada lar, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, orienta-nos e dá-nos, Senhor, o Teu amparo, o Teu auxílio nesta hora, pois tudo entregamos a Ti e oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus, nosso amado, nosso eterno e bendito Salvador. Amém. Amém. Meus queridos, nesse texto da palavra de Deus nos fala da fé de Noé, quando Deus então iria abençoá-lo com todos os seus queridos da sua casa. Nesse texto nos mostra a fé de Noé de uma entrega total. E nesse único versículo da galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, nos mostra alguns momentos na vida dele que contribuíram para ele ser um homem tão abençoado, principalmente para abençoar a sua família juntamente com ele naquela ocasião. E nós vemos aqui a fé de um pai que colocou em prática a sua fé para salvar toda a sua casa. Vemos então algumas lições preciosas na vida de Noé que nos servem de base também para que nós possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso lar. E a primeira delas, desse tema da fé de um pai para a salvação de sua casa, é que a fé de um pai que se preocupa com o seu lar e que quer conduzi-lo à salvação, ela precisa de ser uma fé que leva a receber instrução sobre a vida futura. Uma fé que leva a receber instrução de Deus sobre a vida futura. Veja o que diz então nesse texto, quando nos diz a palavra: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Eram acontecimentos ali que iriam se apresentar na vida de Noé e dos seus familiares, e que ele precisava de ser instruído por Deus para entender que Deus iria trazer um castigo a toda a humanidade. Deus traria o seu juízo àquele povo daquela época por causa do seu pecado. Então Deus, vendo Noé e
Noé, achando graça na presença de Deus, ele então dá a Noé a sua instrução. E é interessante acerca de algo que ainda não se via, nem poderia se imaginar. Mas ele, pela fé, foi receber de Deus essa instrução e acalentou-a no seu coração. É interessante que a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então nós precisamos de ter a nossa convicção daquilo que virá, porque Deus tem nos comunicado na sua palavra. E tudo o que Ele nos diz é verdadeiro, é maravilhoso, é glorioso, e podemos ter uma grande esperança acerca daquilo que virá ainda na nossa vida. E termos certeza daquilo que nós estamos esperando. Assim, nós podemos perceber que Noé poderia receber a instrução de Deus, porque Noé não somente sabia a respeito do Senhor, mas Noé conhecia Deus, porque ele andava com Deus. Ele andava sempre na companhia de Deus. E a Bíblia nos diz isso em Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9, quando diz: Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, Noé achou favor de Deus. E ali Deus então nos mostra a história de Noé, logo no início dizendo a respeito do homem que ele era, justo, íntegro entre os seus contemporâneos, porque Noé andava com Deus. Andar com Deus faz toda a diferença. É Ele que nos conduz nos caminhos da vida eterna. E é por isso que Noé foi tão abençoado, e a partir daquele momento, Deus, olhando para a vida dele, ao ter resolvido destruir toda a humanidade, mas ele olhou na vida de Noé e, tendo amor por Noé, ele quis dar continuidade à humanidade através da vida dele. E por isso nos diz a palavra que ele tinha um relacionamento com Deus, ele andava com Deus. Por isso que Deus poderia lhe instruir, porque ele ouvia também a palavra de Deus. Nos diz aqui que ele ouviu e Deus pôde dizer para ele o que iria acontecer e para que ele pudesse se preservar daquela catástrofe que viria a toda a humanidade. Ele então recebe a instrução e guarda no seu coração. Ele teve fé para, ouvindo a palavra, ele pudesse, naquele momento, crer nessa palavra. E essa fé de Noé no Senhor, porque ele andava com o Senhor, que ele pôde, então, ter condições de saber o que viria, a destruição que viria à humanidade, mas que Deus iria salvar a sua casa pela fé que ele tinha, pela sua entrega da sua vida. E aí nós poderíamos perguntar, o que nós temos feito na nossa vida, mediante a fé na presença do Senhor, quando nós recebemos a instrução dada por Deus, de uma palavra de Deus ao nosso coração? Nós temos dado crédito, nós temos feito a vontade de Deus. Noé é um exemplo peculiar, significativo para com todos aqueles que têm o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de serem instruídos pela palavra de Deus. E então, ele, movido pela reverência à palavra que Deus deu a ele, e ele então pôde receber com fé e aceitar aquela palavra como verdadeira. E naquele momento, então, a palavra de Deus é que seria um julgamento iminente e que ele precisava de construir uma arca para a salvação da sua casa. Noé, então, se prontificou porque ele ouviu a instrução de Deus e creu na sua palavra. É muito importante, meus irmãos, essa fé que nós somos movidos por Deus e darmos sempre crédito
a sua palavra. Assim, a palavra de Deus nos mostra que o nosso futuro, como ele mostrou em Jeremias, quando o povo de Israel estava para voltar do cativeiro, para ter dias melhores na presença de Deus, depois de Deus ter castigado o seu povo, Deus então diz através de Jeremias: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Deus havia repreendido o seu povo e trazido para o seu povo uma disciplina por causa dos seus pecados, mas não desistiu do seu povo. Haveria esperança para o futuro do povo de Israel, o povo de Deus daquele tempo, para trazer a mensagem para outros povos. E os filhos daquele povo iriam voltar para os seus territórios. Mas em seguida ele faz uma oração. Jeremias então ora: converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. É importante a conversão de cada ser humano ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos dessa conversão a Deus, porque Ele é o nosso Deus, e é Ele que dirige os nossos passos, e é Ele que nos dá a sua instrução para uma vida na sua presença. E se nós queremos ter a vida eterna, precisamos de ouvir mais da sua instrução, como aquele povo ali de Tessalônica ouviu a palavra na pregação do Evangelho, deu crédito, e essa palavra foi divulgada por toda a Macedônia. Quando então eles disseram, Paulo disse aos Tessalonicenses: de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Paulo havia pregado e a palavra havia penetrado no coração dos tessalonicenses. E eles então, deixando os ídolos, eles se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 9. E mais, eles agora aguardavam dos céus o Filho de Deus, a quem Deus havia ressuscitado dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós precisamos de ter esse tipo de fé, a fé de instrução da palavra, que há uma vida futura melhor para todos aqueles que creem no Senhor. Há uma vida plena, uma vida eterna, garantida, e nós vamos estar aguardando dos céus a chegada do Senhor, que ressuscitou dos mortos depois de ter sido morto na cruz, e agora ele está sentado à direita do Pai, e ele virá para arrebatar a sua igreja e livrar-nos da ira vindoura de Deus e nos levar para sempre para a morada celestial com Ele. Assim, é essa instrução que Deus tem sobre a vida futura de todos aqueles que têm fé no Senhor, e nós podemos divulgar a nossa fé também para os nossos familiares. Por isso, os nossos filhos precisam de saber, os pais precisam de ensinar aos seus filhos o que a palavra de Deus os instrui. E ela nos diz em Deuteronômio 6, 1 e 2, estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Assim o nosso Deus nos mostra que a sua palavra, ela precisa ser guardada na nossa vida, no nosso coração. Seus mandamentos, se nós temos o temor do Senhor, precisamos de guardá-los. E não só nós, os pais,
precisamos de ensinar os nossos filhos precisam de passar para os seus filhos também, se Deus der vida e saúde a eles, todos os dias da nossa vida. Assim, é essa fé que Deus quer ver de cada pai, de cada mãe, de cada filho, na instrução da palavra de Deus. E é esta fé que Noé exercitou naquele momento da sua vida. Mas, em segundo lugar, a fé de um pai para a salvação da sua casa é a fé que leva a agir em obediência a Deus. Não é uma fé que só fica guardando a palavra no coração. E isso é muito importante. A Bíblia mesmo diz, guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Mas é uma fé que nos leva adiante, que nos leva a ter uma ação em obediência a essa palavra. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui que Noé colocou em prática o que Deus havia falado. E aí diz a palavra assim, pela fé Noé, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Um projeto que ele teve ali na sua vida de colocar em prática aquilo que Deus havia lhe dito naquela hora. Por isso, um projeto de longo prazo, como um pai que deve ser sempre o provedor da sua casa, deve ser o parceiro dos seus filhos e da sua esposa, deve ser um sacerdote no lar, deve ser um exemplo na vida da sua família. E no caso de Noé, isso significava um esforço constante, ou seja, ele trabalhou, ele pregou durante 120 anos para aquela geração que vivia com ele. Um esforço consistente na vida dele. A prática dele foi a respeito da palavra pregada e também da ação de construção da arca. Também um esforço combinado, toda a família trabalhou juntamente com ele. E assim nós vemos esse esforço abençoado de toda a família trabalhando na construção da arca. Assim também nós vemos na história da vida dele, no texto de Gênesis, quando diz que foi também bem planejado. A arca foi dada por Deus, planejada por Deus e executada através de uma ação em obediência pela vida de Noé e dos seus familiares. Assim, uma família envolvida nesse processo e nesse projeto de Deus. Porque nós vemos muitas vezes que muitas pessoas, muitos pais, eles hoje estão tão ocupados, procurando ser pessoas bem-sucedidas, que até perderam o contato com a sua família e têm deixado de lado de fazer aquilo que Deus lhe tem designado como líder da sua família. E as mães, que são as verdadeiras auxiliadoras, que precisam de estar ali também abençoando. Noé creu que Deus julgaria a terra e naquele momento ele colocou em prática a sua fé, porque na verdade ele fez com que a sua fé de crer na palavra foi feita para ele uma coisa maravilhosa em seu coração, uma obra de Deus, e ele colocou em prática então para que a sua vida de fé, a partir dali, tivesse esse incentivo de fazer tudo aquilo que Deus lhe havia ordenado. Por isso ele construiu a arca como evidência da sua fé. Ele agiu em obediência a Deus. Ele colocou a sua fé em atividade. Ele fez com que aquilo que Deus lhe havia ordenado fosse colocado em prática. Noé então viveu para ver tudo aquilo que ele havia feito para Deus ser concretizado na sua vida. E ele então teve a bênção de ter sido salvo daquele grande dilúvio que inundou toda a terra, e Deus então lhe abençoou por isso. Assim ele se juntou ao grupo dos heróis da fé dessa passagem de Hebreus capítulo 11. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas,
devemos também fazer da mesma forma, tendo uma fé que, como temos no nosso Deus, nós precisamos de agir em obediência à palavra do Senhor e colocar em prática a nossa fé. E se nós vamos colocar, Jesus então nos orienta através da sua palavra em Mateus, capítulo 7, versos 20 e 21, que ele diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Através daquilo que nós produzimos para Deus, somos conhecidos. Mas Jesus ainda acrescenta: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, é importante, é imperativo, é aquilo que Deus nos manda e nos ordena na sua palavra, que coloquemos em prática, que hajamos mediante a nossa fé, em obediência ao nosso Deus. Não adianta só falarmos Senhor, Senhor, como o Senhor Jesus nos disse nessa palavra, mas precisamos mais do que isso, colocar em prática, fazendo a vontade do Pai Celestial na nossa vida. Quantas vezes nós temos visto irmãos nossos ao nosso redor deixando de colocar a palavra em prática. Hoje nós estamos mais reservados em nossos lares. Às vezes nós temos culto na igreja que é virtual, estudos bíblicos, momentos de estudo bíblicos e também de oração. E nós ficamos imaginando, onde deve estar o irmão nesta hora, ou a irmã? Será que está trabalhando? Ou será que ele se encontra dentro de casa e não está participando desse estudo que nós estamos fazendo, mediante a palavra de Deus sendo exposta, e também através da oração de toda a igreja que estaria reunida naquela hora? Quantas vezes nós vemos que muitos não têm colocado em prática a vontade de Deus, não têm feito esta vontade em suas vidas, produzindo esses frutos, buscando um enchimento do Espírito dia a dia, em obediência à palavra de Deus. Assim, o Senhor também nos mostra na sua palavra, esse verso também, Jesus nos diz em João 14, 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós precisamos de nos questionar, nós cremos no Senhor Jesus? E se a nossa resposta é afirmativa, nós precisamos de fazer as obras que Jesus fazia. E Ele é que faz em nós, e através de nós, as suas obras. Por isso que ele diz, outras maiores fará. É todo o povo de Deus em toda a terra, Deus usando e abençoando, Ele mesmo fazendo a sua obra em todo o mundo, porque Ele foi para o Pai, mas Ele habita em nós com seu Espírito Santo. E essas obras de Deus precisam de serem feitas através da sua igreja, sendo uma igreja que age em obediência pela fé no Senhor, que está sempre conosco. Assim, meus irmãos, nós vemos uma bênção quando aconteceu, quando Paulo e Silas anunciaram o Evangelho. Deus abençoou o carcereiro lá em Filipos, e naquele momento, aquele carcereiro lhes perguntou: o que devo fazer, senhores, para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E então Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus, e a todos da casa do carcereiro de Filipos. Naquela mesma hora da noite, esse carcereiro que havia chicoteado Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites. E a seguir, foi ele, o carcereiro, batizado, e todos os seus. Isso é colocar a fé em obediência, em ação diante de Deus. Ele recebeu a palavra, ele creu no Senhor Jesus e levou a palavra para toda a sua casa. E abençoou a todos os seus, foi batizado com toda a sua família.
Essa é a obra que Deus quer ver de nós. Deus quer nos ver uma obra de fé que nos leva a pregar o Evangelho para todo o nosso lar. Todos os nossos filhos precisam de receber a palavra. Os nossos queridos, que são nossos próximos, aqueles que são parentes nossos, precisam de receber e também levar para a vizinhança e até mais longe. A palavra de Deus precisa de ser pregada através da nossa vida. Assim, meus irmãos, são momentos maravilhosos na vida de Noé, que nós vemos a fé de um pai para a salvação da sua casa. E a terceira lição preciosa que vemos nesse texto é que essa fé de um pai que leva a salvação à sua casa é a fé que leva também a receber a herança da justiça de Deus. Veja o que diz o texto: pela fé Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele se tornou herdeiro. Essa fé de Noé o levou a receber essa herança da justiça de Deus. E então nos diz a palavra isso: ele condenou o mundo e se tornou herdeiro dessa justiça que vem da fé. Que coisa maravilhosa! Ele tinha fé na recompensa de Deus na sua vida, que Deus lhe daria a bênção de herdar a justiça do Salvador que viria um dia. E ele então, pela fé, recebeu esta bênção também, de, na sua fé, condenar aqueles que estavam ao seu redor, que ele pregava e que rejeitavam a palavra. Ele condenou o mundo pela pregação, porque eles não aceitavam, rejeitaram a palavra. E ele se tornou herdeiro da justiça de Deus que vem da fé. Todos aqueles que creem no Senhor são herdeiros dessa justiça de Deus, que nos é imputada. É a justiça de Cristo em nosso coração. Ele nos torna justos, apesar de pecadores, porque Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós também, assim que recebemos a salvação, e Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós também pregamos o Evangelho. E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Por isso nos diz que esse bom perfume de Cristo que nós somos para com Deus, esse bom perfume, eles são aroma de vida para os que são salvos quando nós pregamos, e aroma de morte para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Assim, essa herança que nós recebemos de pregar, que temos a justiça de Deus em nós, se as pessoas que estiverem recebendo a palavra não receberem, então eles também, como Noé, nos diz ali na palavra do Senhor, que ele condenou o mundo, essas pessoas também não receberão a vida eterna. Será o nosso bom perfume de Cristo em nós, será cheiro de morte para a morte, e não será vida para eles, mas para aqueles que receberem a palavra de Deus em seus corações, será aroma de vida para a vida. E aí a palavra nos diz: quem é suficiente para essas coisas? Você tem recebido a palavra? Você tem aceitado a palavra de Deus para receber essa herança de Deus, que é a justiça de Cristo sobre você? Se você anda pela fé nele, você recebe esta bênção. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Que coisa maravilhosa, que essa justiça do Senhor, sendo revelada a nós no Evangelho, e nós tendo fé no Senhor, então nós somos justificados, passamos a ser, aos olhos de Deus, vistos como o justo, que diz nesse texto. O justo, na expressão da palavra, é o Senhor Jesus, mas a justiça dele vem sobre nós, como nos diz nesse texto: o justo viverá por fé. Deus olha para nós
e ver Cristo em nosso coração. Por isso, a justiça de Cristo em nós. E Ele, então, nos mostra aqui que nós recebemos essa justiça porque andamos pela fé nele todos os dias da nossa vida. Nesse texto aqui, nos diz claramente também que nós somos abençoados com essa justiça de Deus, quando diz: vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tantas bênçãos Deus nos traz através dessa herança que Deus nos dá, da salvação em Cristo no nosso coração. Você já tem recebido essa herança, que é a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo no seu coração. Você tem entregado a sua vida a Ele. A sua vida agora faz parte da vida de Deus, porque Deus tem te dado sabedoria, tem te dado a justiça dEle, a santificação que Ele faz na sua vida e tem te dado a redenção, o perdão de todos os seus pecados. Ele tem feito o pagamento na cruz do Calvário por tudo que você tem feito, que não tem agradado ao Senhor. Mas Jesus toma sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras somos curados. E aí você é dele, em Cristo Jesus, é de Deus. E é essa fé que nós temos que ter dia após dia, mas primeiro uma conversão genuína, numa entrega do nosso coração. E a nossa vida passa a ter outro sentido. Somos agora herdeiros da promessa de Deus, somos herdeiros da herança eterna de Deus, como Noé, que fez uma arca e porque ele fez a vontade de Deus e se entregou e creu no Senhor e fez o que Deus lhe havia ordenado, ele então receberá um dia uma herança maior no céu. Fez um barco e recebeu a morada celestial. Assim nós também precisamos de fazer a nossa parte, numa entrega total daquilo que Deus nos mostra na sua palavra. E temos compromisso com Deus de uma entrega pela fé ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Assim, Deus então abençoa a todos os pais que estão nos ouvindo nesta noite, a todas as mães também, a bênção é estendida ao lar, a todos os filhos, porque, na verdade, nesse texto nos mostra que a fé para a salvação de uma casa é a fé que leva a receber instrução sobre a vida futura. Na palavra de Deus temos essa instrução. Quando nós ouvimos e damos crédito à palavra de Deus, mas também é a fé que nos leva a agir em obediência. Ou seja, tudo que esta palavra nos ordena, nós nos curvamos a ela, nós nos rendemos ao nosso Deus, Ele passa a ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas também é a fé que leva a receber a herança da justiça de Deus através de Cristo. É essa herança que nós recebemos desde já, o selo da presença do Espírito Santo no coração, daquele que crê de todo o coração no Senhor. Que Deus nos abençoe, que abençoe a todos os pais que estão nesta noite, meditando nesta palavra do Senhor, mas que essas bênçãos se estendam a todos os lares, através desse pai querido, que se rende à palavra do Senhor, que crê na palavra e que é obediente à palavra, e que assim estende as suas bênçãos, o Senhor, sobre a esposa, sobre os filhos e assim sobre todos os familiares, e vai passando esta fé de um filho para os seus filhos também, para que o nome de Deus seja glorificado. Estejamos todos como família de Deus no céu, um dia louvando e adorando o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, a presente hoje conosco, mas também a toda a família reunida na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Curvemos as nossas cabeças numa oração, numa breve oração. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, porque o Senhor nos mostra aqui ensinamentos tão preciosos na vida de Noé, mas também na vida de cada um de nós, que aceitamos a Tua palavra. Nós te agradecemos por ela, porque ela nos mostra
aquilo que o Senhor tem reservado no futuro para nós. O Senhor tem a vida eterna para aqueles que creem no Senhor. Mas, Senhor, o Senhor nos mostra também que precisamos de ser filhos obedientes. Devemos colocar nossa fé agindo dia a dia, sendo obedientes à Tua palavra e não relutarmos, mas colocarmos tudo em prática na nossa vida. Mas também, Senhor, nós Te agradecemos porque temos uma grande herança reservada para nós nos céus. E a partir de agora, temos a justiça de Cristo em nós, pela fé, quando nos entregamos a Ti. Louvado seja o Teu nome, por tantas e ricas promessas e abençoadas promessas que o Senhor nos tem reservado. Que o Senhor nos conceda a Tua paz, o Teu amor, a Tua bênção, em cada lar que está aqui agora presente, que o Senhor manifeste o Teu poder. Se há alguém que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, que possa então fazer uma oração de entrega nessa hora, que possa se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, salva a minha família, salva a minha vida em primeiro lugar, mas salva também a minha família e me dê, Senhor, condições de viver na fé em Jesus como meu Senhor e Salvador, e que eu possa propagar esta fé, dessa herança maravilhosa da justiça de Cristo em mim, para que eu possa levar outros aos Teus pés através da minha fé. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nos nossos familiares também, na minha família e também no nosso mundo em que nós vivemos, através de todos aqueles que têm fé no Senhor. Por isso nós oramos a Ti agradecidos, Pai, no nome e por amor do Senhor Jesus, nosso amado e nosso eterno Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar um hino, meus irmãos, que nos diz a respeito da fé que nós devemos ter. A fé contemplada. Vamos louvar ao nosso Deus e ter essa fé nesse testemunho, quando estivermos cantando agora também, colocando em prática aquilo que nós cantamos no fundo do nosso coração, a fé brotando em nós. Deus nos abençoe. Deus promete coisas grandes conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que promete dar, Ele vê
e misericordiosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e bendito do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos os pais que estão presentes conosco nesta hora, que repouse também sobre todos os pais do nosso Brasil e também fora do Brasil, fora da nossa pátria, todos aqueles que confiam no Senhor, e também sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Deus abençoe a todos que estão conosco nesta noite. Deus continue abençoando você, a sua família, a todos que estão também conosco, seguindo através do Facebook e no Instagram também. Pedimos que você esteja seguindo a IPB Jardim da Penha no Facebook, no Instagram e se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas pela palavra do Senhor. E as nossas mídias sociais estão aparecendo aqui embaixo no vídeo nesta hora. Que Deus nos abençoe, te dê uma noite de muitas alegrias na sua presença, muita paz do Senhor para você e para toda a sua família. Deus abençoe, irmãos queridos e irmãs.